TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque. Estamos de volta ao programa Mossoró Metropolitana, conversando hoje com a advogada Vânia Diógenes, ela que é um contraponto ao abate de jumentos, defendida pelo promotor Silvio Brito de Apodi. Vânia, a gente está falando exatamente, o promotor, antes de lançar praticamente a ideia, ele promoveu um almoço, fez bateu vários jumentos, tudo e tal. Você foi convidada, certamente não foi, né? Mas isso foi legal, é legal o abate, como é essa questão? Gilberto, por incrível que pareça, a OAB foi convidada. Várias comissões, inclusive a nossa do meio ambiente, mas como eu não compartilho dessa ideia, eu acho uma ideia extrema, se querer controlar um problema e evitar um problema com a matança, eu jamais poderia comparecer como não fui. Esse almoço foi promovido e realmente foi noticiado a nível de Brasil, e as pessoas não tomaram conhecimento do mal que estava acontecendo ali. Porque para se haver o abate de jumento precisa de inspeção veterinária, inspeção sanitária. Isso não aconteceu. Eu não sei se a mídia, se a população ficou sabendo, mas o IDIARNE, que é o órgão de fiscalização de vigilância sanitária do Estado, através de uma liminar e um mandato de segurança com liminar impetrado pelo promotor, foi proibido de fiscalizar os jumentos que seriam abatidos. E que mal isso pode ocasionar? Então quer dizer que foi uma coisa... como dizemos aqui, a lavantu, feito pela vontade dele. Porque esse órgão ele tem que fiscalizar a sanidade, o nível de sanidade, se esses animais estão doentes. Nós sabemos que tem um laudo da UFES, esse laudo da UFES atestou. Muito pesado, não consumo humano, em momento nenhum. Inclusive, saiu no jornal o reitor da UFES rebatendo que jamais teria dado o aval para que houvesse a matança e que era uma carne boa para o consumo. Eles apenas atestaram o estado de saúde desses animais e com doenças gravíssimas, doenças como botulismo, vários verminoses, tuberculose, que são transmissíveis ao ser humano. Daí a importância da vigilância ter fiscalizado. E o transporte desses animais, um animal como cavalo, jumento, ele para ser transportado de um município para outro, para o consumo humano, tem que haver uma autorização desse órgão, que também não aconteceu. Porque caso chegasse perto desses animais, pagaria uma multa diária de R$10 mil. Esse almoço foi feito, não existia uma equipe de vigilância do município, a morte foi em Felipe Guerra, então houve o transporte desses animais de Apodi para Felipe Guerra. Por que não houve sequer uma vigilância local, uma inspeção? Porque a equipe de vigilância sanitária, isso foi noticiado, foi 4 dias após o almoço, é que passou a existir, que foi nomeada. Então esse almoço, para nós, causou uma estranheza muito grande. Como é que alguém que representa uma instituição tão importante como o Ministério Público poderia estar querendo controlar um problema, segundo ele, de superpopulação? Nós temos estudos que não existe essa superpopulação. Antes de ontem, no Jornal da Record, foi noticiado que há alguns anos nós tínhamos 17 milhões de jumentos, hoje nós temos menos de 1 milhão. Quer dizer, então, está se extinguindo. Se houver uma matança de forma mais rápida, ele vai ser levado assim à extinção. Então, é fato que nós temos um problema. É fato que essa carne não deve ser usada para o consumo humano. Nós temos em torno de 1,6 cabeças de gado por homem, por pessoa. Então, nós não temos falta de carne. Esse jumento ele pode ser utilizado em outras coisas. Aí seria, digamos, no caso dele, uma forma de tirar o jumento das estradas. Mas a OAB, a senhora teria uma solução para poder minimizar essa questão, esse problema? Nós temos discutido muito, Gilberto, a nível de instituição. Quando eu estou aqui me apresentando, eu estou falando em nome da OAB, obviamente, e como cidadã também tenho o mesmo posicionamento. Nós temos discutido isso a nível de OAB e a nível de ONGs e associações. Existe saída, existe. Nós nos baseamos muito em um estudo que foi feito pela UFESA em 2011, que recebeu uma menção honrosa do Prêmio Inovar, inclusive o autor, Dr. Josivan Barbosa, juntamente com o Dr. Valdir Fonseca, mostrando essa responsabilidade solidária, que é o que a nossa Constituição prega. Quando se fala em meio ambiente, em causa animal, todos devem estar envolvidos. Então eles mostram que a Polícia Rodoviária Estadual e Federal teria o seu papel, que já estão fazendo o recolhimento desses animais. A UFES entraria com os veterinários para castração, para alocação do chip.
É as prefeituras. Como seria essa questão da alocação do chip? Para quê? Para poder saber de onde ele saiu, para poder conseguir identificar o dono, aquele que está causando o abandono. Porque esses jumentos, quando a gente diz, são animais errantes, porque estão soltos, mas eles estão soltos porque foram abandonados. E foram abandonados porque tinham um dono. Ninguém é abandonado sem ter um dono anteriormente. Então seria para identificar esse dono ou aquele que quisesse adotar. Entraria na ficha, seria lá posto o nome, a propriedade que ele seria realocado e aquela pessoa passaria a ter uma responsabilidade mesmo que provisória. Porque apesar da evolução do campo, o jumento ainda é muito utilizado, ainda é de muita utilidade, né? Isso foi atestado pelo Globo Rural quando esteve aqui fazendo uma matéria, mostrando que os pequenos agricultores eles ainda fazem uso do jumento da forma mais carinhosa possível. Nós não temos aqui pessoas na agricultura, nós somos um país totalmente agricultável, é verdade, um dos maiores exportadores de grãos, mas quando se fala em Mossoró, Rio Grande do Norte, isso é muito pequeno, ainda é muito artesanal. Essa produção toda fica para a região sul e sudeste, mais especificamente a sul. Então nós vivemos ainda muito artesanalmente. Então o pequeno agricultor ele precisa sim desse jumento. Talvez se recebesse incentivos por parte do Estado, por parte da prefeitura para manter esse animal, talvez a história fosse outra. Aí entraria as prefeituras também com a sua ajuda. O próprio Ministério Público, qual é o dever do Ministério Público? Zelar para que a Constituição e as leis elas sejam respeitadas. E quando se fala em meio ambiente, está lá na nossa Constituição como sendo o bem de todos, e o jumento ele faz parte do meio ambiente, então seria uma responsabilidade do Ministério Público tentar resolver esse problema, mas de uma outra forma, Gilberto. Como? Entrando com ação civil pública contra o Estado. Porque esse animal, quando ele está solto, quando ele é retirado das ruas, das estradas, e é realocado em um local, ele passa a ficar sob a tutela do Estado. E tutela do Estado significa cuidado com a alimentação, cuidado com a saúde, cuidado com a castração, cuidado com a contenção dessas doenças, porque é um animal que transmite muitas doenças. Eu não sei se quem comeu desse almoço sabe disso, porque o laudo ele saiu 14 dias antes do almoço, esses animais não foram postos em quarentena, provavelmente. Então ele pode transmitir tantas doenças que nós nem imaginamos. Que a carne era boa, era saborosa, não sei o quê. Eu vi algumas pessoas, nós não sabemos se é verdade, nós não sabemos nem se toda aquela carne ali era realmente de jumento. Ainda fica essa incógnita. Eu não estava lá, não sei na hora do preparo. E o pior de tudo isso, quando você vê o desrespeito total à lei. Eu falei há pouco tempo na questão da ilegalidade. Para se abater um jumento, além da inspeção, da vigilância que nós falamos aqui, no caso o IDIARNE ou a vigilância sanitária, os animais, os equídeos, eles devem ser abatidos em locais específicos. Só temos em torno de 2 abatedouros no Brasil todo, que pode ser abatido o cavalo, e o jumento não faz parte da nossa cultura, o cavalo também sou contra, mas ele é abatido para exportação, mas deve ser totalmente sinalizado que ali existe abate de equídeos, porque a forma de manusear esse animal é totalmente diferente do boi. E o jumento, por ele ser um animal forte, ele é assintomático, ele pode ter várias doenças e não deixa transparecer. A olho nu você vendo, você não sabe. Nós vivemos num estado onde tem uma incidência muito grande de morro. Nós temos vários laudos, vários ofícios do IDIAR, da Secretaria de Agricultura, atestando a nossa região como de grande incidência de morro. E aí, ele é transmissível ao ser humano. Se não se faz uma inspeção que garantiu o tempo que aquela carne é saudável. É uma coisa assim muito... Agora, só que o Estado, no início, a Secretaria de Agricultura, tentou exportar o jumento para a China, né? Muito bem lembrado. E houve uma reação muito grande. Houve, eu vou lhe dizer a você. Na realidade foi um acordo Brasil e China, mais especificamente Rio Grande do Norte e China, e pela inviabilidade econômica, que o promotor tem tocado muito nessa tecla da viabilidade econômica. Eu não sei se ele teve contato com algum estudo que mostra essa viabilidade econômica, porque foi justamente o que levou os chineses a acabar com esse acordo. Porque o jumento... E também houve uma reação. Houve uma reação cultural. No Brasil todo, as entidades protetoras. E um dos pontos, Gilberto, eles queriam essa carne viva. Esse animal ser transportado vivo. E o jumento ele não suporta ser transportado vivo. Por questões bem peculiares, por questões dele mesmo. Até climáticas, né? Climáticas. E o que é que acontece?
O jumento, para se reproduzir, é diferente dos outros animais. São 12 meses de gestação, são 2 anos para maturação sexual, ou seja, de 3 a 4 anos para nascer um jumento, de um para o outro. E qual é a vida útil do jumento? Aí nós temos 20 anos, 18, 20 anos, ele bem tratado e bem zelado. Só que essa reprodução é muito lenta. Então, lá na China eles perceberam que não tinha como reproduzir. Se fechasse essa cor, em pouco tempo não teria mais aqui. E no caso do Brasil, qualquer empresário de outro estado que queira comprar, porque chegou a ser noticiado isso também, em algumas entrevistas do promotor, que tinha empresários, se não me falha a memória, de São Paulo querendo comprar. Como é que existe uma viabilidade econômica se essa reprodução é lenta? Os quilos são poucos, o nosso jumentinho não chega talvez a 50 quilos. E para se equipar um abatedouro desse, ele ia gastar milhões, milhares, milhões, não sei, um dinheiro muito alto. Para ficar, né, dentro Para ficar nas especificações, que é o que nós não temos aqui. Então, para investir num abatedouro desse e rapidamente não existir mais jumento, com retorno em termos de quilo, muito pouco, da produção de cada jumento abatido, nenhum empresário vai querer comprar. Então, só lembrando, nós teremos mais uma audiência pública na UAB em Natal, justamente para discutir como resolver esse problema. Fechando firme. Fechando, porque nós já sabemos que existe solução. E nós queremos passar isso para a população. É isso. Estamos gravando esse programa no Tenda Gastronomia e Lazer e conversando com a professora, advogada Vânia Diógenes, essa conversa sobre o abate de jumentos no Rio Grande do Norte, a partir de Mossoró, no caso, Mossoró e Apodi. Vamos a mais um intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta.